café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Bom dia. Mário Flávio já está com a gente e hoje, né, ele avalia o resultado das urnas no segundo turno que aconteceu em todo o Brasil ontem, especialmente os resultados aqui em Pernambuco. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia. Ontem finalizou o processo eleitoral do ponto de vista do voto, né? Agora vamos ter a próxima etapa, que é a diplomação dos candidatos, dos eleitos, né? Que são diplomados os candidatos e os suplentes também. Ontem, né, ficou claro mais uma vez que a oposição aqui em Pernambuco ela erra demais ao subestimar a governadora Raquel Lira. Né? O que a gente via no começo dessa eleição, principalmente no primeiro turno, era a dificuldade de Raquel em algumas eleições aqui no estado e que possivelmente ela poderia sair menor do que entrou. Aí o pessoal estava, olha, tem Caruaru, que é uma disputa que deve para o segundo turno, tem também Jaboatão, né, Recife, Petrolina, Salgueiro, Garanhuns, as cidades maiores, Raquel teria dificuldade. Realmente, em algumas cidades, aliados dela não conseguiram êxito, mas em outras, muito mais. E quando as urnas abriram do ponto de vista do quantitativo, né, de você olhar e fazer o mapa dos prefeitos, os mapas dos eleitos, né, Raquel saiu muito maior do que entrou, e sem dúvida nenhuma, após o resultado de ontem, com a vitória de Ramos, que já era esperada, mas não com aquele percentual de votos, que foi muito acima, né, foi mais de 75% dos eleitores votando nele. E também a vitória de Mirella Almeida em Olinda, quando houve uma grande frente de esquerda mobilizada lá para a candidatura de Vinícius Castelo, inclusive com o João Campos indo votar ao lado, né, do candidato, Humberto Costa, Tereza Leitão, fazendo festa ontem lá, parabenizando o presidente Lula, que ontem foi o aniversário dele, uma grande movimentação. E as urnas abrem, e a candidata de Raquel, que foi a Mirella, também vence em Olinda. Então mostra mais uma vez que a governadora, mesmo articulando sem muita questão, como dizem os adversários, né, sem muita visibilidade, né, dando muita ênfase, o PSDB sai com 32 prefeitos eleitos na eleição desse ano, podendo chegar inclusive a 33, dependendo de uma eleição subjúdice que tem. Então, é o maior vencedor, Raquel é a maior vencedora dessa eleição e com certeza ela se coloca como forte candidata à reeleição. Claro que temos ainda 2 anos para isso acontecer, né, mas o resultado, sem dúvidas, foi muito bom para ela, né, porque saiu aí, né, com a maior quantidade de prefeitos eleitos e em 2 eleições ontem, as 2 que restavam, os apoiados por ela ganharam, que foi Ramos em Paulista e a Mirella Almeida lá na cidade de Olinda. E 2 candidaturas que ela entrou de cabeça nesse segundo turno. A de Olinda, a de Paulista era uma candidatura mais tranquila, até pela votação que o Ramos teve no primeiro turno, quando ele teve 44% dos votos, já dava um indício que queria ganhar a eleição, né? Porque é um percentual muito alto, né, para o outro candidato tirar. E com o apoio dela, né, e com o desgaste do Júnior Matuto lá, então era uma eleição mais fácil. Mas a eleição de Olinda era uma incógnita, né? Para você ter uma ideia, semana passada foram divulgadas 4 pesquisas, né? 2 delas, o Vinícius, ele tinha quase 10 pontos de vantagem. No sábado foi divulgado uma da Simplex com quase 10 pontos de vantagem para o Vinícius. Né? E eu falava aqui, Laís, na semana passada, você vai lembrar, como os institutos têm dificuldades na cidade de Olinda. Né? E quando as urnas abrem, a gente viu ontem, né, foi uma disputa emocionante em Olinda, com viradas. Né? A disputa começa com o Vinícius na frente, a Mirella vira, ela chega a abrir 10 pontos, daqui a pouco ele vira de novo, e ele vai mantendo até os 80% dos votos, né, a apuração dos votos, ele estava na frente. De repente a Mirella, quando dá 82 mais ou menos, ela consegue uma virada e ela vai mantendo e aumentando, e a diferença fica em mais ou menos 5%. Então, foi uma vitória maiúscula ontem dos aliados de Raquel, uma vitória que capitania o PSDB. Para você ter uma ideia, o PSDB hoje morreu praticamente em todo o Brasil. Em São Paulo ele perdeu 90% das prefeituras que tinha. Também no Rio Grande do Sul, né, o Eduardo Leite, que foi o governador eleito pelo PSDB, também perdeu força. Né? E aqui em Pernambuco não. Raquel conseguiu não só ganhar a eleição pelo PSDB, como também dar um outro patamar aos tucanos. O PSDB hoje é o partido que tem mais candidatos eleitos
na eleição desse ano, prefeitos eleitos. E se você for olhar o mapa político de aliados de Raquel, então é um mapa muito extenso. Dá mais ou menos 120 prefeitos que estão com ela ganhando essa eleição. Isso não quer dizer muita coisa, sabe, Laís, para uma eleição de governo, porque quando a Arraes foi candidato contra Jarbas, ele tinha 128 prefeitos, mais ou menos. E Jarbas só tinha o restante dos municípios, mesmo assim Jarbas ganhou. O mesmo aconteceu, né, quando Eduardo Campos foi eleito, quando Mendonça Filho, ao lado de Jarbas, tinha a maioria dos prefeitos, mas Eduardo foi eleito. Mas, sem dúvidas nenhuma, quando você sai com uma eleição dessa, com uma grande quantidade de prefeituras aliadas, sem dúvida nenhuma, é um bom indício do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de marketing, para a governadora. E, mais uma vez, a oposição erra quando subestima a Raquel. Raquel, ela consegue articular, às vezes até do jeito dela, centralizando um pouco as decisões, mas sem dúvida ela consegue uma frente muito ampla nessa eleição. E ontem ela acabou vencendo um candidato, né, que não era candidato, na verdade, mas acabou vencendo um provável adversário dela, um provável candidato para 2026, que é o João Campos, nessas duas últimas eleições, né, que entrou de cabeça também nas campanhas e deu a cara em cidades que ele poderia simplesmente não ter ido e falado algumas bobagens, como é o caso lá em Fortaleza, que ele soltou a frase "bolsonarista não se cria no Recife". E essa frase foi usada contra ele ontem pelo professor Lupes, que é prefeito de Olinda, quando disse: João Campos, aqui em Olinda você não se cria. Então a política, às vezes, Laís, você vai na empolgação, você vai na fala, porque, por exemplo, eu vinha conversando há pouco com o Renato chegando aqui, João Campos, até o momento ele não tinha falado um A de Bolsonaro. Assim como a governadora Raquel Lira. Raquel Lira, você vê, Raquel ela cumpre muitas agendas com Lula, mas você não vê Raquel falando mal de bolsonarista ou de Bolsonaro. Então o João Campos cometeu um erro, que essa frase dele será usada sempre que ele disputar uma eleição e que tiver uma eleição polarizada e que tiver precisando dos votos do centro-direita, né? Então vai ser sempre usado isso. E só lembrando que os eleitores que ele ignorou, que ele disse que do bolsonarismo não se cria, o bolsonarista não se cria no Recife, o Bolsonaro teve 42% dos votos no Recife. E lembrando que boa parte desses eleitores votaram nele, em João Campos, na eleição desse ano. E quando ele falou isso, o coronel Alberto Feitosa, que é deputado estadual, disse: olha aí, foi só uma semana depois de vocês terem votado nele, ele soltou essa frase. Então vai ser uma frase que durante muito tempo vai custar alguns votos a João Campos. Como algumas frases, né, que o candidato derrotado ontem em Olinda, o Vinícius Castelo, soltou durante a pandemia no Twitter. Uma delas foi na que eu estava, não sei se você lembra, estava aquela discussão, abre ou fecha igreja. Estava uma discussão muito grande. E tem um print do Twitter dele, ele dizendo que o pessoal quer reabrir igreja. Essa crentalhada precisa toda ser exterminada. Então, veja, quando você fala, você escreve um negócio desse, você diz que primeiro o termo pejorativo, chamando o pessoal de crentalhada, né? E diz que tem que ter exterminado, você está dizendo que uma classe, um eleitorado, um perfil de pessoas tem que desaparecer do mapa, né? Então, assim, quando isso vem à tona, você acaba, o pessoal que está indeciso, né? O pessoal que é evangélico, que tem parentes, que olha um Twitter daquele, olha, fica na dúvida, você não vota a favor. Então, assim, tudo que você que vai ser candidato uma vez na vida, você tem que pensar. E apagar suas redes sociais, né? Não apagar depois que as coisas vêm à tona, né? Mas tá lá tudo printado. O povo acha que rede social só serve para acabar com a vida dos BBB, né? Mas não. E outra coisa, Laís, rede social, tudo que você fala, você tem que pensar muito lá na frente. Principalmente se você for enfrentar as urnas, né? E amanhã eu vou falar mais sobre essa questão envolvendo o mapa político que fica também para a eleição nacional. Nós tivemos tudo isso. Mas, sem dúvida nenhuma, para a gente encerrar aqui, a grande vencedora da eleição desse ano chama-se Raquel Lira. Pois é. Sucesso aí, né? No trabalho dela, que foi... A gente achava que ela estava muito focada em Caruaru e acabou que ela conseguiu trabalhar bem em vários municípios, né? Nessas eleições. Mário, hoje, dentro do Manhã Cidade, a gente fala de política, mas de um modo diferente, né? Sobre eleições da OAB. A gente dizia ontem aqui no final do programa, né, de eleições, tivemos ontem aqui 3 horas ao vivo, né, de 5 às 8, e o Marco Aurélio e a Vitória Oliveira e também Vinícius lá, e a gente dizia, olha,
acabou essa eleição, mas já começa outra. Começa hoje a cobertura das eleições da OAB. Então a gente começa entrevistando aqui os candidatos à presidência da OAB local, por meio de sorteio. Hoje o primeiro entrevistado é Jean Grunberg. Lembrando que nós vamos ter uma entrevista hoje, às 8h20. Amanhã tem mais uma com Felipe Sampaio, que é o outro candidato. E na quarta-feira tem a entrevista com o Ranieri Coelho. E semana que vem tem um debate com os 3 candidatos. Vamos entrevistar também os candidatos à OAB Pernambuco. Enfim, vai ser uma eleição bem disputada essa. E é só o começo, né, dessa eleição. Dia 18 de novembro tem a eleição da OAB. Nós vamos ter esse mês também, ou provavelmente no dia 15, lá entre os dias 10 e 20 do próximo mês, a diplomação. E dia 1º de janeiro tem outra eleição, a da Câmara de Caruaru. E dia 1º de fevereiro tem outra eleição, 2 eleições. Da Alep. A da presidência do Senado e da presidência também da Câmara Federal. A da Alep deve ficar lá para o final do ano que vem, aliás, final desse ano, como determinou a Justiça aí. Tá certo, então. Vamos rodar a vinheta e agora falar de futebol. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café.